Hello class, eu sou o Teacher Mark Fortuna e hoje nós vamos falar sobre Present Perfect, ok? Presente perfeito, e vamos focar mais em for and since. Existem vários advérbios de tempo e preposições que podem ser utilizadas com Present Perfect, como just, ever, never, already, yet, etc. Mas hoje nós vamos focar exclusivamente nessas duas aqui, for and since. Mas vamos começar então falando sobre o que é esse tal de Present Perfect, right? Ele se chama presente perfeito, mas é para inglês ver, porque na realidade ele é um verbo no passado, nós utilizamos ele no sentido do passado, ok? Algo que nós fizemos ou algo que aconteceu começando num ponto e continuando até agora, ou que começou num certo tempo e terminou num outro tempo, mas houve uma ação contínua no passado, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Portanto, primeiro nós o quê? Sabermos como que é a estrutura do Present Perfect. Como nós vamos formar uma frase no Present Perfect. Right. Temos o sujeito, né? Pode ser the car, my sister, we, I, he, ok? Sujeito, todos já sabem o que é o sujeito. Mas o verbo ter, o verbo to have no simple present, no infinitivo, né? Então, se nós temos a terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos has, que é o caso aqui, nesse exemplo aqui, he has just arrived. Por que que has? Porque é a terceira pessoa, o verbo ter. Todas as demais pessoas é have, ok? Então, isso é ponto marcado. Então, o sujeito, mais o verbo to have no simple present, mais o particípio do verbo principal. Então, novamente, nós vamos ter um verbo principal aí para mostrar. O que é o particípio? É aquela terceira tabelinha que tem na lista dos verbos, né? Dos verbos irregulares. Então, por exemplo, lembra, nós temos presente, passado e particípio. É o nosso falado, comido, corrido, né? São ações feitas no passado, visto. Então aqui, olha, um exemplo, o verbo to work, né? Presente, I work. Passado, segunda tabelinha, worked, né? I worked, eu trabalhei, ou eu trabalhava. E a terceira tabelinha, worked também. Então é work, worked, worked. Okay? Esse ed você vai tipo que engolir, right? Então é um verbo mais simples porque tanto passado como o particípio é só acrescentar o ed. Eu tenho trabalhado, né? Seria o particípio. Já o caso do verbo ver, to see, ok? Já é diferente. No presente é see, no passado saw e no particípio sim. Então, por isso que é importante decorar a tabelinha dos verbos, tá? Irregulares. É muito importante decorar e conhecer, pelo menos, basicamente essa tabela, tá? Então, I see, eu vejo. I saw, eu vi. I have seen, eu tenho visto, né? Então, uma coisa que eu comecei lá atrás, que indica o passado também, ok? E mais o complemento, ou seja, tudo que vem depois, né? Advérbio, preposição, substantivos, tudo que vem depois entra no nosso complemento. Então, sujeito, o verbo to have, que é o verbo ter, no presente, mais o particípio do verbo principal, mais o complemento. Vamos ver então agora alguns casos específicos onde nós usamos o simple present. Nesse primeiro caso aqui, esse Czinho aqui é case, caso, ok? Case 1. No caso 1, nós usamos quando uma ação ocorre no passado, porém sem que determinemos o início ou o fim dela, ou seja, num tempo indeterminado, indefinido. Então aqui está o caso. I have studied my lesson. Eu estudei minha lição. I have studied my lesson. Mas eu não disse quando eu estudei a lição. Por isso que ele está no present perfect.
Se eu tivesse determinado quando que eu estudei a lição, aí estaria no passado simples, no simple past. Então, se a frase, ao invés de ser I have studied my lesson, se a frase fosse ao invés de ser I have studied my lesson, se eu tivesse colocado I studied my lesson yesterday. Tá vendo? Esse yesterday, ontem, indica o quê? Que eu determinei quando que eu estudei essa lição. Certo? Foi hoje? Não, foi ontem. Então está no passado simples. I studied my lesson yesterday. Eu estudei a minha lição, eu fiz a minha lição ontem. Mas, se eu não determinar quando que foi feito, nós temos a frase aí no present perfect, ok? Continua sendo um passado. I have studied my lesson. Eu estudei minha lição. Eu não disse quando que eu estudei minha lição. Ok? Então, esse daqui é o caso 1. No caso 2, case 2, quando a ação começou no passado, continua ainda a ser feita até o presente momento. Então, a ação começou lá atrás e ela continua sendo feita. Então, aqui tem 2 exemplos que eu dei. Um usando since e um usando for. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, olha. I have worked here since 1990. Eu tenho trabalhado aqui desde 1990. We have lived here for 10 years. Nós temos morado aqui por 10 anos. Então, a ação começou no passado e continua até hoje. Tá? Eu não pedi as contas do emprego e eu não mudei para outra casa. Então, eu comecei a trabalhar aqui em 1990. E nós moramos aqui por 10 anos. Ou seja, há 10 anos nós moramos aqui. Right? Então, quando a ação começa no passado e continua até hoje, ainda não terminou, também nós usamos o present perfect. Ok? Lembrando que aqui, ó, since seria o nosso desde e o for seria o nosso por. Por no sentido de, não de colocar, obviamente, né? Não é um verbo, é uma preposição. Então, é no sentido de, eu moro aqui por uma quantidade de tempos, por tanto tempo, por 10 anos. Right? O nosso terceiro caso, case 3, I have seen that film many times. Quando a ação se repete várias vezes no passado. Então, se a ação se repetiu várias vezes no passado, nós usamos também o present perfect. Por exemplo, eu posso falar assim, posso trocar a frase I have seen that film many times. Eu tenho visto este filme muitas vezes. Eu posso falar assim, Clibas has. Clibas é um nome, né? Se eu usar um nome, eu posso substituir por he, né? Nome de homem por he, nome de mulher, Mary, por she. E uma coisa, my dog, it. Ok? Continua sendo a terceira pessoa do singular. Mas eu posso falar, Clibas has seen the film As Branquelas many times. Okay? O Clibas viu o filme As Branquelas muitas vezes. Então, quando a ação aconteceu no passado e ela é repetida muitas vezes, nós também usamos o present perfect. Por isso, nesse caso, I have seen that film many times. Eu vi aquele filme, eu tenho visto aquele filme muitas vezes. E no nosso último caso, nós usamos aqui, ó, he has just arrived, para mostrar uma ação, já que ela é no passado, ok? Mas uma ação que acabou de acontecer, né? Acabou de ser feita. Então, ele acaba de chegar. He just arrived. Ok? Então, são esses 4 casos que nós usamos, então, o
Present Perfect. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixem aqui no comentário. Aliás, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe seu comentário e acione o sininho aqui embaixo, tá? Para receber as novas notificações. Lembrando então que chama-se Present Perfect, mas tudo envolve o passado e tem sempre que ter essa estrutura. O sujeito, o verbo ter, o verbo to have, né, que é o has ou o have, okay? No presente, mais o particípio do verbo principal, trabalhar, estudar, viver, ver, chegar, e mais o complemento, que é tudo que vem depois. Dúvidas? Any doubts? Any question? Ok? Good. Quando nós trabalharmos com a forma negativa e interrogativa, ela vai funcionar da mesma forma que as demais formas verbais, né? Se nós trabalharmos com a negativa, se nós falarmos assim, por exemplo, transformarmos a primeira frase I have studied my lesson. Eu estudei minha lição. Se eu quiser colocar ela na negativa, eu faço o quê? Eu apenas acrescento o not. I have not studied my lesson. Lembrando que esse have not, a forma mais correta é usar o que? A forma abreviada, que seria haven't. Haven't, que é o mesmo que have not. Ok? I haven't studied my lesson. Eu não estudei minha lição. Então, sempre a mesma coisa aqui para todos. Na negativa, nós acrescentamos o not. He hasn't just arrived. Ele não acabou de chegar. Tá? Nós podemos transformá-la dessa forma também, mantendo o present perfect. Okay? E na forma interrogativa, da mesma forma que nós usamos com os outros verbos também. Primeiro vem o verbo auxiliar, o sujeito e o resto da frase. Né? Então aqui, olha, vamos dar um exemplo nessa terceira frase aqui. Nessa terceira frase aqui. Nós sabemos então que o nosso verbo to have é o verbo auxiliar, certo? O verbo auxiliar. Tá? Então, como é que eu faria essa frase? Eu vou apagar essa 4 aqui só para repetir essa 3 aqui na interrogativa. Isso é válido para todas as frases, gente, tá bom? Para todas as demais formas. Eu coloco primeiro o quê? Lembra? O que nós colocamos? Primeiro o verbo auxiliar, have. Eu vou perguntar se eu vi esse filme muitas vezes, ok? Eu coloco primeiro, inverto aqui, ó, de posição. Have I... Aí eu repito tudo. Sim, que é o particípio, né? Visto. Have I seen that film many times? Question mark. Lembrando novamente que question mark não é pergunte ao mark, é ponto de interrogação, tá? Eu sou mark com C, mark, question mark é com K, question mark. Importantíssimo, muitos alunos erram fazendo uma frase na interrogativa e não colocam um ponto de interrogação, ok? Então, lembrando, para a interrogativa, nós apenas invertemos. Colocamos o verbo auxiliar primeiro, aí o resto da frase. Have I seen that film many times? Question mark. Yes, I have seen that film many times. Para a negativa, I have studied my lesson. I haven't studied my lesson. Ok? Continuamos usando então aí o simple present. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui embaixo. Legal. Vamos partir agora para o since and for. Olha, nós usamos aqui o since e aqui o for, né? Então aqui
nessa parte 2, ele indica o quê? Ele indica que a ação começou no passado e ainda continua a ser feita até o presente momento. Então, nós sempre vamos usar o for e o since nesse caso aqui, quando a ação começa no passado e é utilizada até o presente momento. Eu vou apagar aqui só para termos uma ideia mais geral aqui. Isso é super fácil, pessoal. É só prestar realmente atenção e, se tiver dúvida, tirar as dúvidas com o professor, com a professora. Tá? Então vamos lá. Estamos ainda no Present Perfect, mas agora nós vamos usar o since e o for. Tá? Então, o since e o for, eles são utilizados para mostrar o quê? Um período no tempo ou um ponto no tempo. Ok? Então nós temos o for e o since. Ok? Então, nós vamos utilizar o for para nos mostrar um period in time. O que é um período no tempo? Um período no tempo é quando nós temos uma duração de tempo, né? Então eu posso falar para vocês 5 meses, 5 months, né? 4, 5 months. Posso falar para vocês, por exemplo, 2 weeks. Nós damos um número, um período no tempo, né? E o since é um ponto no tempo, point in time, tá? Então, a diferença entre uma e outra, então, qual é um ponto no tempo? Às 9 horas, tá? Aí já não tem um período, né? É um ponto fixo no tempo. Ou Monday, segunda-feira, é um ponto específico no tempo, né? 10 years ago, é um ponto específico no tempo, porque eu usei ago, né? 10 anos atrás, então é um ponto específico no tempo, ok? Se eu falasse apenas 10 years, eu poderia usar for, né? Lembra daquela frase? We have lived here for 10 years, ok? Então, como nós não usamos o ago, o atrás, que indica um ponto fixo no tempo, então nós vivemos aqui por 10 anos. Então, alguns exemplos que eu posso utilizar com for por exemplo, for, tudo que é for, né? For 20 minutes, ok? I've been talking to you for 20 minutes. Eu tenho falado com vocês por 20 minutos. For 3 days, por 3 dias, ok? I've been studying for 3 days. Eu tenho estudado por 3 dias, ok? Então, quando nós colocamos um período no tempo, nós demarcamos um período, nós usamos o for para indicar, né? Até no português faz mais sentido realmente isso daí, ok? Anos, podemos usar em anos também? Sim, como nós usamos naquela frase, for 10 years, ok? We've lived here for 10 years. Nós temos morado aqui por 10 anos, e assim por diante. Então, período no tempo, usamos for. Tudo isso faz parte do Present Perfect, gente. Não se esqueçam disso, tá? Nós vamos usar essas frases junto com o Present Perfect. E no caso do since, o since indica o quê? Um ponto no tempo. Um ponto específico no tempo. Então, eu posso falar since 9 a.m. I've been here since 9 a.m. Eu
tenho estado aqui, eu estou aqui desde as 9 da manhã. Olha, é uma ação que começou no passado e ainda estou aqui, né? Então, I've been here since 9 a.m. Ok? Dias da semana. Mesma coisa, tá? I've been working in this project since Sunday. Eu tenho trabalhado nesse projeto desde domingo, ok? Since Sunday. Então, quando nós colocamos um período no tempo, nós usamos for. Quando nós colocamos um ponto no tempo, nós usamos since. Lembra daquela frase que nós utilizamos, we have lived here for 10 years. Tá, nós colocamos 10 anos, ok? Tá vendo aqui? 10 anos, então ela vai para o for. Mas se nós colocamos anos específicos, nós já usamos o since. Então, por exemplo, se eu falar we have lived here since 1999, eu vou usar o since então, que é um ponto, eu dei um ponto específico no tempo, né? Desde quando nós moramos aqui? Since 1999, 1999. Por quanto tempo nós moramos aqui? We have lived here for 10 years. Por 10 anos. Entenderam então a diferença do since e do for, class? Yes? Right. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, deixem sua mensagem, sua questão.